Salmo 1, primeiro livro, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Salmo 2. O rei escolhido por Deus. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Salmo 3. Oração pedindo a ajuda de Deus. Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. São muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Salmo 4. Deus, meu defensor. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 5. Oração pedindo a proteção de Deus. Salmo de Davi ao regente do coro para flautas.
Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do Teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da Tua casa e ajoelhar com todo o respeito voltado para o Teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faze com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus. Que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da Tua presença, pois eles muitas vezes quebram as Tuas leis e se revoltam contra Ti. Mas os que buscam abrigo em Ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque Tu os defendes. Os que Te amam encontram a felicidade em Ti, pois Tu, ó Senhor Deus, abençoas os que Te obedecem. A Tua bondade os protege como um escudo. Salmo 6. Oração de um enfermo. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de 8 cordas. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado. Não me castigues no Teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do Teu amor, livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado e lá ninguém pode Te louvar. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar e quase não posso enxergar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro, Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente em completa confusão. Salmo 7. Oração pedindo justiça. Hino que Davi cantou a Deus por causa de Cuxi, o benjamita. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem. Que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque Tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de Ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, Tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Pois Tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias Ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas.
Ele pega as suas armas mortais e atira suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Salmo 8. A grandeza de Deus e o valor do ser humano. Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, o louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Salmo 9. Louvor a Deus pela sua justiça. Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia de A Morte do Filho. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo, e sentado no teu trono, fizeste justiça, julgando a meu favor. Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasaste as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre, e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito. Pois Deus lembra dos que são perseguidos, ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos. E os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, e não deixes que os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Faze, ó Senhor Deus, com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Salmo 10. Oração pedindo justiça. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempo de aflição?
Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra Ele. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo o que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa. Ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror.